Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Cast! Uhul! E para você ter a melhor experiência com a gente, se você tá pelo celular, já clica na nossa carinha que a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem já tá aqui abaixo, e selecione a imagem de mais alta qualidade, que é para ela não ficar oscilando e você ter a melhor experiência conosco. Porque hoje é dia da gente ler números 21 a 24. Então a gente vai fazer a nossa leitura e depois a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer para te ajudar a ter um melhor entendimento da leitura de hoje, viu? Então fica com a gente até o final, Isso né? aí. Então vamos para números 21, a vitória sobre o rei de Arad. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá, a serpente de bronze. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obode. Depois partiram de Obode e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território de Amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá, e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, cantem a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto de Mataná para Naliel, de Naliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe. Então, o topo do Pisga defronta com o deserto de Gessimon. A vitória sobre Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar na tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu
com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu Ar de Moabe e os senhores do Alto Arnon. Ai de vocês, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22. O povo de Israel partiu e acampou nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Então o rei Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo de Israel, por ser um povo muito numeroso. O rei ficou muito preocupado com Israel e foi consultar os líderes de Midian, dizendo: essa multidão devorará tudo o que houver ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou mensageiros até Balaão, filho de Beor, que morava com seu povo em Petor, cidade nas margens do rio Eufrates. A mensagem de Balaque dizia: um povo enorme que cobre toda a terra saiu do Egito e está vindo em minha direção. Venha agora lançar uma maldição contra esse povo, pois é muito mais forte do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Eu sei que se você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os líderes de Moabe e de Midian foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento, e transmitiram a mensagem de Balaque. Balaão lhe respondeu: fiquem aqui esta noite, e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Naquela noite o Senhor apareceu a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas e filho de Zippor, enviou esses homens com a seguinte mensagem: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Balaque quer que eu amaldiçoe esse povo para poder derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Balaão se levantou na manhã seguinte e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os líderes moabitas voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco.
Balaque enviou outros líderes do povo a Balaão, e dessa vez o número de líderes era maior, e eles eram mais honrados do que os da primeira vez. Eles foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço que venha logo até aqui, porque eu o honrarei grandemente e farei tudo o que você mandar. Por favor, venha e amaldiçoe aquele povo. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia desobedecer à ordem do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa, grande ou pequena. Agora convido vocês a ficarem aqui esta noite para que eu possa saber o que mais o Senhor vai me falar. Naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse: Visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os líderes moabitas. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir que Balaão prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta e 2 servos iam com ele. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Balaão espancou-a para que voltasse para a estrada. E de novo o anjo do Senhor ficou no meio de uma passagem estreita entre 2 vinhas, onde havia muros de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, espremeu-se contra o muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, ele a espancou de novo. Então o anjo do Senhor foi mais adiante na estrada, onde era bastante estreita, e não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão. Balaão ficou com raiva e espancou-a com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ele disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você para você me bater 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: Por que você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu a mataria nesse instante. Mas a jumenta disse a Balaão: Não foi a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto no chão. E o anjo do Senhor perguntou: Por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado e deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que o Senhor estava nesta estrada para me impedir de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo não lhe agrada, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. E Balaão continuou a viagem com os líderes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade de Moabita, na fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque perguntou a Balaão: Por que você se atrasou tanto? Não acreditou em mim quando eu disse que daria grandes honras a você? Balaão respondeu a Balaque: Aqui estou, mas só direi as palavras que o Senhor colocar em minha boca. E Balaão foi com Balaque até Kiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte da carne para Balaão e os líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até Bamote Baal, de onde podiam ver uma parte do povo. Números 23. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse:
Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arão. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação, que pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel. Morra eu a morte dos justos, morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: Fique aqui, ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: Volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou do lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nem nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra o Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá que de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque então disse a Balaão: Não os amaldiçoe, nem os abençoe. Então Balaão respondeu: Não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gessimum. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores, mas olhou para o deserto. E quando ele viu Israel acampado, tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito.
mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. São como vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor mesmo plantou, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, e suas plantações serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino receberá muitas honras. Deus os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas e quebram os seus ossos, e as suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam e como uma leoa se deitam. Quem tem coragem de acordar esse leão? Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Então Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio e lhe disse: Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu queria dar muitos presentes para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque: Eu disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, se o Senhor não me autorizar, não posso fazer coisa alguma de minha própria vontade, tanto bem como o mal. Farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba que o Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção no que Deus diz, porque conhece a sabedoria do Deus Altíssimo, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Vejo o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó e de Israel, se levantará um rei. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado, e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso. O dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Então Balaão viu os amalequitas e disse: Amaleque era um dos principais países, mas ele será destruído para sempre. Depois viu os queneus e fez esta profecia: O lugar onde vocês moram é seguro. Vocês construirão cidades em montes altos. Mas vocês, queneus, serão destruídos quando o rei da Assíria os levar prisioneiros. Balaão profetizou ainda o seguinte: Quem conseguirá escapar quando Deus fizer essas coisas? Virão navios de Chipre para afligir a Síria e Éber, mas no final também serão destruídos. Então Balaão voltou para o seu país e Balaque seguiu o seu caminho. Eita glória! Vamos para a nossa análise, então, de toda essa leitura de números 21 a 24. O povo tá querendo destruir Israel, mas Israel é povo de Deus, né, gente? Quando você anda com Deus, quando você é um povo escolhido de Deus, pode tudo levantar, você tá protegido. E vamos lá. E o que dá pra gente falar sobre isso, né? Começando ali sobre a vitória sobre o rei Arad lá, que o povo capturou gente, né, de Israel, e aí eles fizeram um voto ali: Deus, se você me der eles na mão ali, eu mato, eu destruo tudo, né? Antigo Testamento, gente. E aí Deus fez o que eles falaram, né? Só que o que aconteceu? Eles continuaram murmurando, eles continuaram ali, né, reclamando, e aí Deus colocou serpentes no meio do caminho deles, e essas serpentes picavam eles e estavam matando. E o que Deus colocou para Moisés fazer? Então vamos fazer assim: as próprias pessoas podem se salvar. Construa uma serpente de bronze, coloca lá no poste, né? Daí Moisés fez o poste lá, parecendo uma cruz mesmo, e de Tudo pendurou, indica, né? tudo indica. E de pendurou aquela serpente de bronze. Então, quando você fosse picado e cresce, né?
você ia olhar ali naquela serpente de bronze e você seria curado. Não seria Deus lá, ah, você sara a praga. Não, vai estar ali. Mas você tem que fazer a sua ação ali de olhar para aquela serpente para você ser curada. E aqui é uma coisa muito intrigante, né, assim, porque é uma passagem que ela refere-se, assim, ao passado, ao presente e ao futuro daquela época que estava vivendo ali, né? Porque o povo se irou e Deus fez o quê? A vir a serpente. A gente lembra que a serpente, a gente não sabe dizer se era uma serpente que deu a fruta, né? A fruta proibida para Adão e Eva. É, Mas tudo indica que depois se tornou uma serpente, porque Deus fala, né? Aquele ser que deu a fruta, ele se arrastará pelo ventre, sobre o sobre o ventre. ventre, pela terra. Então, tudo indica que aquele animal depois se tornou uma serpente. Ele não era uma serpente, né? Mas se tornou uma serpente. E fala, né? O homem pisará sobre a sua cabeça. Então, tudo assim, o entendimento que se tem é que aquilo se tornou, né? Hoje o animal que a gente chama de serpente. E aqui fala, então, que ele mandou a serpente. Então, é, é muito intrigante essa passagem. Ela não é uma passagem muito simples assim, né? É porque volta então ali mostrar que o povo estava se irando e o pecado volta então a atormentar o povo, ou seja, o pecado volta ali a picar, né, no calcanhar. E aquilo levava o quê? A morte. Então não era só um veneno, a pessoa só não ficava ruim, ficava mal, mas a pessoa sim morria. E dali então que surge essa, né, ali é passado a Moisés fazer uma serpente De e bronze. pendurar num poste. E indica, né, a essa análise de que esse poste formava assim, um sinal de uma cruz. Mas não há realmente um relato disso, porque não fala, né, faça uma cruz. Fala, faça uma haste, faça um poste. E daí, então, é como a Sabrina falou, ali muda a história e fala assim, se você realmente Acredita, né? acreditar, né, que aquilo pode te salvar, você será salvo. É porque ali eles estavam falando contra Deus e contra Moisés. Então seria contra alguém que você tinha que acreditar sobre o mover, né? Então ali para você se curar, para você se salvar, você precisaria acreditar também e se posicionar olhando para É, aquela estátua em si, né? só que assim, é uma coisa muito também assim, fora de mão, porque acabava assim, na visão deles, era como se fosse uma idolatria. Porque em nenhum momento Deus sempre fala assim, não adore Imagens, né? imagens, Não não cultua. construa coisas de ouro e não cultue aquilo. Então, era uma contramão do que Deus já vinha falando. Então, até aquilo para Moisés era uma coisa estranha, né? Só que ele falou assim: é a ordem de Deus e eu vou fazer. Mas imagina como aquilo foi aqui Uma quebra de padrão uma ali deles, quebra de né? padrão e é onde você começa a ver assim uma iniciativa do que Cristo viria a ser. Por quê? Porque ele fala ali da serpente. Então É você uma salvação, né? e uma salvação que cada um podia ter. Deus não ia mais salvar todos. Ele falava assim, ó, a serpente está ali no poste. Se você olhar e crer que ela pode te salvar, ela vai te salvar. Então, assim, dá para a gente ver que é o início de uma sementinha que está sendo plantada ali, quebrando um padrão realmente do que o povo vinha vivendo, para quebrar um padrão e uma ideia de que Paradigma, né? seria Jesus Cristo quando ele viesse. Exatamente. E aí depois eles vão peregrinando, né? Porque a gente tem que lembrar, eles estão indo para a Terra Prometida. Mas eles estavam à beira dessa Terra Prometida e Deus fez eles fazerem um outro caminho, porque eles estavam ali não crendo de verdade em Deus. Tanto é que a todo momento a gente vê eles se irando e se revoltando contra Moisés, antes também contra Arão. Então Deus fez eles fazer um outro percurso, mas iria se entregar a terra prometida, até porque ele fala ali depois, né, no outro versículo, que ele não é filho do homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então ele prometeu, ele vai entregar, só que assim, se você for merecedor, se você não for merecedor, eu vou entregar para teus filhos. E foi isso que aconteceu. Eles estavam na beiradinha ali de receber Canaã
E como eles não acreditaram, não tiveram convicção de que eles estavam com Deus mesmo, Deus falou: então tá bom. Enquanto o último não morrer dessa geração que viu todos os meus milagres, eu não vou entregar a terra. Então por isso que eles estavam fazendo toda essa peregrinação de novo dentro do deserto, né? E aí Balaque viu o que eles estavam fazendo e ele já ficou com medo, né? Esse povo vai me devorar do jeito que vier, porque eles estavam derrotando os outros povos do deserto ali, né, que eles estavam passando. Então Balaque chamou Balaão. Balaão era uma pessoa, vamos dizer, um bruxo, né, alguma coisa assim, que ele acreditava em vários deuses. Ele respeitava Deus também, mas ele cultuava outros deuses também. Então Balaque quando chama Balaão, seria mesmo para consultar Deus, mas para amaldiçoar o povo de Israel para que ele pudesse derrotar. E quando ele vai fazer isso, acontece o contrário, né? Deus não deixa ele fazer isso. Então ele acaba abençoando aquele povo e Balaque fica muito irado. Só que teve a parte da passagem da jumenta, né? Que é muito famosa, porque fala assim que Deus não usa pessoas especiais e tudo mais. Quando ele precisa realmente falar com você, até a jumenta ele abre a boca e fala. Que foi que aconteceu com Balaão, né? Balaão, ele reconhecia que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então, ele em nenhum momento aqui, ele era Desonrava, né, Deus? ele desonrava. Então, assim, ele sabia que por pessoa própria dele, não podia nem abençoar e nem amaldiçoar ninguém. Ele precisava que algum Deus ali desse esse Direcionamento. direcionamento, esse poder a ele, né? E daí, então, quando vão atrás dele pedindo para amaldiçoar o povo de Israel, quem fala aqui com ele, né, aqui na Bíblia, é que fala Deus, Deus Todo-Poderoso. Então ele acreditava em outros deuses e ele acreditava sim em Deus, ele sabia o poder de Deus. Então, assim, ele não. O defeito de Balaão era. Porque aqui Balaão é a primeira vez que a gente vai ouvir falar de Balaão, mas Balaão ele aparece novamente em outras passagens, em números de novo aparece sobre ele, Deuteronômio, Josué, vai aparecer até em 2 Pedro, Apocalipse fala de Balaão, ele vai ter várias outras passagens falando sobre ele. Então aqui é o comecinho, onde a gente escuta falar sobre ele. E é legal de ter esse entendimento assim, poxa, Deus usou muito Balaão, sim, porque ele tinha ali um vínculo espiritual muito bom assim. Só que o problema de Balaão foi sempre que ele não adorava apenas Deus, ele adorava outros deuses também. Mas Deus sim falou com ele e falou para ele, né, você não vai poder amaldiçoar porque esse povo é meu e eu não te dou esse. A gente já falou isso sobre outros episódios, né? Ninguém tem o poder de te dar a bênção. Essa bênção ela já vem, tipo assim, De né? Deus. De Deus. Então eu não posso, tipo, amaldiçoar ninguém nem falar assim, ah, Deus te abençoe que agora em diante sua vida vai ser abençoada. Ali então, Balaão tinha essa noção, ele sabia, ele falava, que ou que se cumpra a bênção ou que alguém amaldiçoe, que é outro Deus, né, possa amaldiçoar aquele povo ali. Mas Deus apareceu para ele, o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele e falou assim: você não vai poder fazer isso. Exatamente. E daí aqui, né, é uma passagem também, essa parte é um pouco intrigante, né, que Deus fala assim: vá, né, no capítulo 22, versículo 20, fala assim: naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse: visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. E aconteceu o quê? Na manhã seguinte, Balaão se levantou, já pôs a sela na jumenta e partiu com os líderes moabitas. Então, você falou, ué, Ninguém mas chamou ele aí de novo, então, né? tipo assim, você fala, pô, Deus falou para ele ir, mas daí quando ele foi, tava errado, Deus irou com ele. Mas entenda que aqui do 20 pro 21 fala assim que é como Deus falou para ele, vá, mas falou, né? Faça apenas, teve um mas ali, né? Faça apenas o que eu lhe disser. Só que no outro dia ele já levantou, já jogou a cela e falou, vamos que nós temos que partir. Então ele não esperou realmente Convite, né, esse da pessoa. convite, tipo assim, ele recebeu a primeira palavra e já seguiu diante dela. E daí que acontece esse negócio com a jumenta, né? É.
E é legal que a jumenta fala assim, meu, eu sempre te servi, eu sempre te carreguei, nunca fiz isso com você. Agora você tá irado comigo? O que, Tá me chicoteando. que tá passando na sua cabeça, né? E é legal, eu acho essa passagem muito bacana, porque é aquilo que a Saíra falou, né? Deus usa uma palavra que vem de Deus, a gente sempre tem que lembrar que ela vem de Deus, não referente àquela pessoa, não referente àquela jumenta. Então aqui às vezes a gente se apega muito à palavra que vem de uma pessoa e a gente se apega à pessoa É, e esquece de se apegar a a Deus. palavra, né? Então, tanto Balaão como até a jumenta aqui, essa passagem, né, esses dois capítulos, é muito para a gente entender assim, as coisas ela vem de Deus. Então, tipo assim, a jumenta, até a jumenta ali, pô, Deus usou a jumenta para falar. Abriu a boca da jumenta e ela falou. Então, uma palavra que vem de Deus, ela pode vir por qualquer pessoa. Só que isso não faz daquela pessoa realmente, tipo assim, nossa, agora é um ídolo que eu vou adorar e tudo que ela falar será verdade. Da mesma forma que era com Balaão. O que ele falava ali para Balaque, Balaque queria que ele amaldiçoasse. Ele falou, eu não posso. Mas aquilo não faz de Balaão um servo, um profeta que agora será um símbolo ali de Deus na terra. Não é isso. Exatamente. Eu acho que é isso, né? É isso, uma passagem muito legal, né? E daí no fim da história não teve acordo, Não teve bênção. não teve bênção Oh, não teve a e maldição, teve isso, bênção. desculpa, não teve a maldição. E Balaque volta, e Balaão volta para a terra dele, e ali você vê que Balaque ficou arrasado. É, Porque não cumpriu o que ele desejava, né? e falou, ali acabou minha vida, né? Porque eles vão vir mesmo, eles Vão vão me tomar, vão destruir. destruir, e acaba desse jeito, né? E é isso daí, gente. Então, não se apegue com quem vai te entregar a palavra, porque quando Deus precisa falar contigo, né, ele usa qualquer coisa. E não, eu falo isso também porque às vezes a gente olha e fala: será que uma criança pode falar alguma coisa para mim, né, alguma mensagem de Deus? Mas sempre que você receber, também questione no seu coração, tá? Não receba tudo como uma verdade. Você precisa pedir direcionamento para o Espírito Santo para saber se aquilo é uma profecia, se é algo vindo de Deus mesmo, ou se é algo só engenhoso ali, né? Que isso tem Exato. muito. Então, acho que é isso, gente. Então, nos vemos já no próximo episódio. Já se inscreve nesse canal já. Eu tenho certeza que ele tá te acrescentando bastante. Então, ajuda a gente a compartilhar. Então, curte esse vídeo, se inscreva no canal e já entra também no primeiro link que tá na descrição, que é o nosso Ouvintes da Fé. Ele tá ali totalmente para te servir, para te avivar na tua fé, né? Que por quê? Por que você precisa ser avivado na fé? Que é onde vai fazer você ter um maior relacionamento com Deus, porque a fé é o pilar principal para você se relacionar com Deus. Então, por que que Moisés, por que que essas pessoas se relacionavam tanto com Deus? Porque eles criam em Deus verdadeiramente, eles tinham essa fé avivada. E a gente hoje em dia, às vezes a gente só é algo muito superficial e a gente precisa ter profundidade para a gente estar vivendo também essa intimidade com Deus. Por isso, esse streaming do Ouvintes da Fé foi criado para te avivar diariamente ali, de segunda a sábado, tem um vídeo novo, um testemunho novo, uma história nova, uma pregação nova para estar te ajudando nesse seu caminhar. Então, já entra, faça sua assinatura e esteja lá com a gente também, viu? E nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!